Olá, gente, Moisés Eletrônica com mais uma dica aí de som aí, né? Eu trabalho com TV, LCD, LED, plasma, OLED, KLED, Smart TV, né? Vocês forem aí no meu canal aí, vocês vão ver aí muitos consertos aí resolvidos, certo, gente? Forno micro-ondas, ventiladores e som, tá certo? Pego também máquina de lavar e aí vai, né? Pois bem, então no caso de um som aí que eu resolvi o problema, vou passar a dica aí para vocês, certo? Se vocês pegarem, se for esse caso aí, né, vocês resolvem logo, tá certo? Fica aí a dica aí para os amigos aí. No meu caso foi o GPX 77, tá certo? Eu estou com o manual aqui, como vocês podem ver aí, de serviço aí, tá certo? Que eu baixei pela internet, tá certo? Vou ver se eu disponibilizo para eles para vocês aí no rodapé do vídeo aí, tá certo? Então, gente, o meu foi o GPX 77, só que o esquema elétrico aqui, o manual de serviço, né? Ele também é por 33, 55 e o 88, tá certo? Mas no meu caso foi o 77. Se caso você estiver com outro, com esses outros aqui, mas trabalha com a mesma fonte, tá certo, gente? Já dei uma dica mais ou menos aí de que aonde eu vou entrar no assunto, né? Então, gente, tá aí, né, o frontal dele aí. Vocês estão vendo aí qual o problema desse meu que eu peguei, né? Estava dando Protect E05, tá certo? Como vocês estão vendo aí na tela aí, tá certo? Aí, o que fazer, gente? Então eu vou baixar aqui. Deixa eu ver, arrastar aqui rápido. Então, gente, eu estou aí com a fonte aí, como vocês podem ver aí, tá certo? A fonte, ela é tanto para o GPX 77, como também para as outras numerações que vocês viram aí no começo do vídeo, tá certo, gente? Vocês pegarem aí. Então, gente, está dando Protect E05, né? Ou proteção E05. Aí a primeira coisa a se fazer, gente, ao abrir, quando a gente abre o som, tá certo? A gente pegar um multímetro analógico, tá certo? E colocar aqui, no meu caso eu coloquei o analógico, tá certo, gente? E ver se a curto, né? Você coloca a ponteira vermelha aqui no conectorzinho aqui, tá certo? No conector em um extremo do conector, tá certo? Ele tem aqui, você coloca no sexto pino, tá certo? No pino 6, e você coloca também no primeiro pino, tá certo? E o extremo a outro, de ponta a ponta no conector, tá certo? Vermelha e preta, tá certo? A vermelha e preta é independente, tá certo? E também na escala de X1, tá? De X1, né? Não pode dar curto, tá certo, gente? Mais uma dica aí que eu dou aqui a vocês, se vocês podem também colocar as ponteiras e colocar na voltagem, porque aqui é a saída do secundário, tá certo? Que vai para a placa, né, de áudio, tá certo? Então, gente, que tem lá os transistores, tá certo? Que tem os transistores, né? Que tem os IRS, tá certo? Então, que tem os 4 capacitores grandes, né, da placa lá, tá certo? De áudio. Então, esse pino aqui, né? Vocês verem o meu mouse mexendo, tá certo? Então, esse pino aqui e esse pino aqui, vocês colocando o multímetro analógico em 200 volts, tá certo? Acima de 100 volts, tá certo? Acima de 100 volts. Por quê? Esse pino, quando a gente coloca de um extremo a outro, ele dá mais ou menos, ele dá 120 por aí, 122, tá certo? Aí você coloca em uma escala aí de
200 volts, né? Tá certo? Para medir aí essa voltagem, tá certo? Então, de um pino a outro, tá certo? Ela vai dar aí, se tiver bom, a fonte funciona normal. Lembrando que o som ele tem que estar em demonstração, tá certo? O som está em demonstração, você deixa o som em demonstração, certo? Quando ele está em demonstração, aí você desliga ele, tá certo? O cabo da tomada. Quando ligar ele na tomada, o plug é a tomada, ele tem que dar aqui em um pino e outro, né? Uma tensão de 122, tá certo? Quando ele está em Protex E05, né? Ele vai dar aí uns 50 volts, tá certo? Caindo. No caso do meu tava chegando 50 volts e caindo, tá certo? Mostrando que havia um problema na fonte, tá certo? Então, o problema do meu Protex, da minha proteção E05, tá certo? Foi a fonte que estava com problema. Aí vem a pergunta: e qual foi a solução feita para resolver o problema? Vocês estão vendo aqui, gente, aqui na fonte, deixa eu ver se eu subo mais aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui que ele tem, ó, aqui a fonte, tá certo? E aqui está os acoplador óticos ou fotoacopladores, tá certo? Tem esse aqui e tem esse aqui. Tem mais 3, tá certo? Vocês troquem todos os fotoacopladores, certo? No meu só estava 2 com defeito, né? Mas vocês troquem todos para que não venha dar outro defeito depois, tá certo? Bote novo, tá certo, gente? Então foi trocado os fotoacopladores e aí, né? Deixa eu ver se eu aumento mais para quem é novato, não sabe o que é um fotoacoplador. Isso que é bom o curso da eletrônica, né, gente? Aí, ó, fotoacoplador, isso aqui, ó, certo? Não sei se eu tenho uma placa aqui próxima, mas está dando para vocês verem, né, gente? Então tem aqui, ó, mais 3 fotoacopladores, certo? Então foi trocado e o som voltou a dar. Quando foi feito o teste lá no conector, deixa eu trazer aqui. Quando foi feito o teste aqui no conector aqui, ó, nesse conector aqui, um pino tava dando aí nesse conector agora, depois de resolvido e a placa conectada, tá certo? A fonte estava dando aí agora 121, 122 volts, né? Ele sobe um pouquinho, 122 alguma coisa, e vai descendo, né? Mas dá 122, tá certo? Por aí. No meu caso deu 122, certo? Volts, tá certo? Então, já aí a gente já tem a ideia que pode fechar o som aí, que ele vai funcionar normal, certo, gente? Então fica aí a dica aí para resolver o problema aí do som. Proteção E05, certo? Quando acontecer isso, troca os fotoacopladores e aí vamos chegar, né, resolver o problema dele aí, certo? E ele vai voltar a funcionar normalmente, tá certo? Então aí é um som bonito, né? HCD GPX, né? No caso do meu é o 77, tá certo? Então resolvido o problema. Fica aí a dica aí para vocês, tá certo, gente? Eu vou colocar o PDF aí desse esquema elétrico aí, desse manual de serviço, no rodapé do vídeo aí, tá certo? Um abraço a todos aí, Moisés Eletrônica, fui!